Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre análise do movimento absoluto, tá? E daqui a pouco a gente vai ver o porquê desse nome, que vai contrastar com a análise do movimento relativo. Daí o nome vai ficar um pouco mais de boa. Apesar que o nome não é para ser problema, né? Mas esse tipo de análise ajuda a gente a descrever o movimento de alguns tipos de corpos que são bem comportados, sabe? Então, se a gente tem, por exemplo, uma janela, tá? Vou fazer aqui o desenho de uma... Ou pode ser uma janela, uma comporta, qualquer coisa que varia aqui no ângulo θ, tá? E digamos que a gente tem um braço hidráulico aqui, alguma coisa, tá? Que empurre, que controle essa abertura, tá? Então, se esse braço S aqui ele se alonga ou se retrai, esse valor de θ aqui ele vai variar, certo? Então, o que a gente faz aqui na análise do movimento absoluto é relacionar uma coordenada, uma coordenada linear com uma coordenada angular. E tem toda uma ciência, né, para denominar esse tipo de estudo, né, que é trigonometria. Então, são exemplos, são corpos que possuem movimentos facilmente encaixáveis em situações que a trigonometria consegue resolver. A gente pode resolver por essa análise de movimento absoluto, tá? Então, se eu imaginar que isso aqui é um braço hidráulico, por exemplo, né, eu conseguiria fazer esse braço, essa janela, abrir talvez até aqui em cima, né? O que a gente vai ter feito? A gente vai fazer isso aqui girar, né, para uma outra posição, e o corpo S vai ter mudado também para uma outra posição, né? Então, a gente tem aqui daí um outro comprimento S, um novo ângulo, certo? E com isso a gente consegue resolver, determinar esse tipo de movimento aqui, tá? Então a gente precisa analisar, eu vou escrever aqui bonitinho, a rotação angular, tá? Aqui no caso esse ponto de um corpo, vamos pegar esse ponto P aqui, tá? Que então ele vai, conforme a gente analisa o movimento desse ponto P, a gente consegue descrever então essa coordenada linear e essa coordenada angular, tá? Lembrando disso aqui, depois que a gente fizer essa trigonometria, a gente vai, daí a gente pode utilizar algumas relações, as relações que a gente já conhece, né? Que tipo a velocidade é a derivada do deslocamento no tempo, que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, que a velocidade angular é derivada do deslocamento angular ao longo do tempo e que a aceleração angular é a derivada da velocidade angular ao longo do tempo, ok? Parece muito simplinho, é para ser simplinho, tá? Vou fazer um exemplinho aqui que as coisas vão ficar mais claras, ok? Vai ser o exemplo do Hibbeler 16.3. Ó, a extremidade da barra R mostrada na figura, ela mantém contato com o kame através de uma mola. Já vamos conversar o que é esse kame aí. Se o kame gira em torno de um eixo passando pelo ponto O, com uma aceleração angular alfa e uma velocidade angular ômega, determine a velocidade e a aceleração da barra quando o kame está na posição arbitrária θ. Ok? Eu tenho aqui um rolinho de fita isolante. E eu vou fazer de conta que esse rolinho de fita isolante é o meu kame, tá? O que aquele kame ali está fazendo, eu vou até pegar essa orelhinha aqui, ó, de fita para usar para a gente como referência, tá? Ele vai se movimentar aqui, ok? Como se ele tivesse preso aqui, nesse ponto. Então, prendendo o corpo nesse ponto, ele vai rotacionar para lá e para cá, tá? Ele pode rotacionar. Quando ele rotaciona ali, se a gente mantém esse corpo aqui numa certa posição, em contato, a gente vai empurrar, né? A gente consegue empurrar, se isso aqui for uma molinha,
tivesse uma molinha, a gente empurraria ele até aqui, certo? Então esse é o movimento que a Kami faz, tá? Onde é que a gente vê esse tipo de coisa? Eu vou ver se eu boto uma figura aí para mostrar o comando de válvula de um carro. Ele pode ser feito por Kami, tá? Onde eu acho que o nome da peça lá é o virabrequim, eu acho. Não sei, não tenho certeza. Não entendo de carro. Mas enfim, se a gente tem uma válvula para controlar o movimento, a gente pode utilizar alguma coisa que controle esse movimento para a gente, tá? Então isso aqui, na minha opinião, é como se fosse quase uma programação mecânica. É uma forma mecânica de a gente fazer um certo tipo de programação, tá? Para quê? Para programar o movimento que a gente quer controlar, ok? Então, analisando aquele desenho ali, deixa eu ver se agora eu consigo desenhar ele bonitinho. Então, se a gente tem aqui esse corpinho de raio R, né? A gente tem aqui também intensidade R. O desenho mostra que a gente quer cuidar desse comprimento aqui. Isso aqui ele chama de X. Ok? Então isso aqui é a origem do X e para cá é o movimento do X. O que a gente pode observar aqui é que aqui tem um certo ângulo θ, bonitinho, né? E o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que relacionar esse comprimento X com o ângulo θ, tá? Como a gente tinha comentado aqui. A gente vai analisar um movimento linear cuidando de um ângulo θ, tá? Que relação a gente pode utilizar daqui? Que vai relacionar θ com o X, certo? E o R ali é um raio conhecido, eu acho. Ele comenta que é um raio conhecido, tá? Isso aqui pode se mover com um certo ômega e com um certo alfa, tá? Ele pode girar para um lado e para o outro aqui, tá? Como se fosse isso aqui, para lá e para cá, ok? É isso que ele vai fazer. Se a gente pensar aqui no seno de θ, o seno de θ daria o quê? Ele daria essa alturinha aqui, que não me interessa, dividido pelo raio. Não é uma boa. Se eu pegar agora o cosseno de θ vai me dar esse comprimento aqui, x sobre 2. Cosseno de θ vai ser o quê? X sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Então, eu achei um troço aqui já. Ok? Então, eu posso dizer que o meu valor x... Deixa eu ver como que vai ficar aqui. Dois R cosseno de θ. Ok? Agora eu posso... O que o exercício pede para a gente? Se a gente conhece a aceleração alfa e a velocidade ômega dessa Kami, determine a velocidade e aceleração da barra quando o Kami está na posição arbitrária θ. Então ele quer essa velocidade e essa aceleração aqui, tá? Nesse sentido aqui, ok? Então a gente sabe que a velocidade vai ser um dx dt. Aqui então, ó, eu sei que a velocidade, ele é o que? A velocidade é dx dt. O x é definido por 2r vezes cosseno de θ. Do jeito que a gente coloca aqui, fica a pergunta aqui, né? Essa derivada vai dar zero, né? Porque eu estou pegando uma função que não tem t, né? Não tem nenhum valor t aqui dentro. Então, ou essa função, ou essa derivada dá zero, ou a gente tem que concluir que θ é uma função de tempo.
A função θ, ela é uma função do tempo, tá? Daí, nesse caso, a gente tem que usar a regra da cadeia para descrever isso aqui, né? Se eu não me engano, é a regra da cadeia. Daí, como é que vai ficar esse negócio aqui? A gente vai ter que a velocidade vai ser... não é uma regra do produto aqui, né? Eu vou ficar com... o primeiro vezes a derivada do segundo. O cosseno de θ vai ser menos seno de θ dθ dt. Né? É a derivada do cosseno de θ no tempo. Né? E daí depois eu vou fazer o segundo vezes a derivada do primeiro. O primeiro, o r, de fato, não é uma função do θ. Então, isso aqui vai dar mais o quê? Mais cosseno de θ vezes zero. Ok? Deixa eu ver se estou falando bobagem. Não, acho que é isso. O que a gente conhece daqui? Daqui a gente conhece esse valor aqui, que isso aqui é ômega, certo? Deu. A gente fica então que a velocidade vai ser menos 2r seno de θ vezes ômega. Por que isso aqui apareceu? Por que eu botei isso aqui? O exemplo que eu mais gosto de usar para pensar nisso aqui é fazer uma analogia com outro tipo de função. Ó, pessoal, caso você tenha dúvida aqui desse valor, por que essa derivada aqui surgiu um termo, eu gosto de fazer uma analogia com uma função que eu sei, que eu sei como funciona, né? Que é essa função aqui, y seno de 2x. Se eu quiser fazer uma derivada dy dx, como é que vai ficar isso aqui? O dy dx vai ficar a derivada da função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Né? É aqueles negocinho lá da derivada f de g, alguma coisa assim, né? Então, a derivada do seno é o cosseno, certo? E a função de dentro, a derivada disso aqui vai ser 2, ok? Então, a analogia é similar com isso aqui, ó. Eu tenho que θ é uma função do tempo, então eu estou fazendo uma derivada no tempo, tá? Então, a derivada disso aqui vai ser o quê? O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, né? Então, o primeiro vezes a derivada do segundo, né? A derivada do cosseno é menos seno, né? Continua sendo θ. E a derivada da função de dentro, né? Que é isso aqui, esse θzinho, vai ser então o meu dθ dt, ok? Similar ao que eu tenho aqui. A funçãozinha de dentro, a derivada da função de dentro multiplica aqui depois, ok? Depois, a gente continua a regra do produto. Mais o quê? Mais o segundo vezes a derivada do primeiro. A segunda função é cosseno de θ. A primeira é 2r. E r não é função do tempo. Né? A função r, ela é um valor fixo. Né? A função r é fixa. Né? Então, é uma constante. Então, a derivada dessa constante é zero. Ok? A gente fica, então, que a velocidade vai ser esse valor de menos 2r seno vezes ômega, tá? Porque dθ dt é ômega. Ok? Vamos seguir para a continuação disso aqui. A aceleração vai ser algo muito similar, tá? Eu vou manter aqui, acho que dá para fazer aqui. A aceleração vai ser o quê? O dv dt. Tá? Daí a gente tem o que agora? A gente tem, eu vou falar que esse menos 2r é uma constante. Tá? Então, eu vou colocar aqui menos 2r é uma constante. E a derivada vai ser o quê? O primeiro, seno de θ, vezes a derivada do segundo. Então, vai ser 1 de ômega dt. Mais o quê? Mais a segunda, vezes a derivada da primeira função, que vai ser seno de θ, dθ dt. Ok? Acredito que esteja certo. Verifiquem aí. Vocês manjam de cálculo mais que eu. Tá? Então,
Dá uma olhada aí e vê se está corretinho isso aí. Daí a gente fez o quê? A gente conseguiu encontrar a velocidade e aceleração dessa porção linear aqui do movimento, ok? Conforme varia essa movimentação das porções angulares, ok? Ali, pessoal, na análise do movimento absoluto, a gente faz a análise de velocidade e aceleração de uma vez só, né? A gente acha uma função que descreve o comportamento da parte angular em relação à parte linear. A gente deriva, acha a velocidade, deriva de novo, acha a aceleração, ok? Aqui nessa análise de movimento relativo, a gente vai primeiro fazer o desenvolvimento da velocidade, depois não tem muita escolha, né? A gente vai derivar e fazer a da aceleração. Mas antes de chegar lá na aceleração, a gente tem coisas para conversar aqui a respeito da velocidade, ok? Ó, pessoal, aqui a gente tem... Eu vou botar esse desenho aí na tela do livro, que tá mais bonito, tá? Mas aqui a gente tem, então, esse corpinho AB que está fazendo o quê? Ele está saindo dessa posição, passeando aqui e se deslocando, ok? Então é isso que ele faz, ele vem daqui para cá e se desloca. Ele faz isso na mesma sequência? Ah, vem para cá e depois... Não sei. Ele faz isso aqui talvez de forma direta, tá? Mas a gente pode quebrar esse movimento em dois, ok? Onde acontece uma translação e depois uma rotação, ok? Se a gente desenhar esses vetores aqui, esse vetor DRB, ele é a variação entre as posições B, ok? O vetor DRA é a variação entre as posições de A. O vetor RBA é o vetor que une o ponto B ao ponto A. E o vetor DRBA é o quanto o vetor RBA variou, ok? Então a gente pode fazer primeiro esse jogo aqui de posições, tá? O corpinho está aqui, tá? Ponto A, ponto B. E a gente pode determinar a posição desse vetor B, a posição do A e a posição do que tem ali no meio, né? Então, o vetor RB, isso aqui é soma vetorial, tá? Soma vetorial. Então, o vetor RB, ele é o quê? Ele é igual ao vetor RA mais o vetor RBA, ok? O vetor DRB, ele é o quê? Ele é o vetor DRA mais esse vetorzinho DRBA, ok? Lembrando que isso aqui é DRA, isso aqui também é DRA, ok? Porque a variação é a mesma. Agora, para a gente determinar a velocidade disso aqui, a gente pode fazer a derivada desse equacionamento aqui, ok? Então, derivando a posição, né? Pegando a derivada da posição, então a gente vai ter drb dt igual dra dt mais drba dt. Daí, isso aqui a gente tem o quê? A variação no tempo do vetor RB. Tá? Vai ser o quê? Vai ser a velocidade, o quanto esse vetor B varia, tá? Vai ser a velocidade VB. O quanto o vetor A varia, vai ser a velocidade VA. E esses dois aqui é um termo de variação de velocidade, é a velocidade de B em relação a A. Por isso que a gente tem o movimento relativo, tá? Isso aqui é o movimento de B em relação a A. Ok? Quem que vai ser isso aqui? A gente sabe que isso aqui é uma intensidade, esse vetor é RBA, e ele rotaciona com uma intensidade ômega. Então, isso aqui vai ser, esse termo de velocidade vai ser VB
tá? Isso aqui, então, vai dar um produto escalar. Esse vetor aqui a gente sabe lá desde o colégio, né? Que o corpinho que gira, ele vai girar, ele vai ter velocidade, né? Aqui, ó. Se isso aqui for um pêndulo, por exemplo, que gira com uma certa velocidade angular aqui, ó. Certo? Com um certo valor de raio conhecido. Tá? A gente sabe que a intensidade do vetor velocidade é ômega-r, tá? De forma, só que isso aqui é intensidade. A posição é dada como? A posição é dada pelo produto ômega-RBA, ok? Ômega vetorial RBA. Então, essa equação aqui é a equação importante aqui, tá? Para determinar a velocidade, a relação de velocidade entre os corpos. Então, se for para começar a memorizar coisas aí com muito carinho, de tanto usar, essa aqui vai ser uma delas, ok? Mostra, então isso aqui determina intensidade, direção e sentido, tá? Dos vetores que estão envolvidos aqui nessa velocidade. Tem alguns casos que são importantes, alguns mecanismos clássicos, tá? Que são muito bem comportados às vezes. Não ficou bonito. Mas é como se isso aqui tivesse preso. Isso aqui vai poder fazer esse movimento de rotação aqui, tá? Então, se aqui a gente tem um pistãozinho que está confinado a se deslocar para um lado ou para o outro, tá? O que a gente vai ter é esse corpo girando para cá ou para cá. Então, isso aqui é algo que a gente tem como relacionar, tá? Isso aqui vai ser um ponto, né? Um ponto O. Aqui a gente pode chamar um ponto A e aqui um ponto B. E a gente pode relacionar a velocidade de B sendo igual à velocidade de A mais ômega RBA, tá? Porque esse corpo aqui, esse corpinho, ele não está fazendo só um movimento para lá e para cá. Ele está fazendo um movimento de rotação também, tá? Então, essa ponta está sempre presa nesse arco, ok? E isso aqui está sempre preso nessa lateral. Então, isso aqui vai fazer algo como se fosse isso aqui, ó. Ok? Enquanto esse ponto aqui tá rígido, enquanto isso aqui só pode fazer para lá e para cá, né? Essa ponta aqui pode se movimentar. Então, ele vai para frente, descendo aqui, para cima, empurrando. Então, é o que ele vai fazer esse movimento aqui, tá? Procurem alguns videozinhos no YouTube, tá? Vê aí o mecanismo da roda do trem, da Maria Fumaça antiga lá, sabe? Que é um motor a pistão também. É uma propulsão a pistão. Analisem isso aqui. Vocês podem analisar isso aqui também no movimento da biela manivela do carro, tá? E vocês vão encontrar outros exemplos disso aqui, ok? Aqui, ó. Biela manivela. Pesquisem que vai ser interessante para vocês, ok? Aqui a gente tem um ponto importante. Se a gente conhece, por exemplo, essa posição, a gente sabe que o vetor velocidade, por exemplo, está sempre apontando ou para cá ou para cá, tá? Porque V é sempre perpendicular, não, é sempre tangente à trajetória. Trajetória com G? Não sei, deixa eu ver. Sei lá. Não sei se é com G ou com J. Vocês veem? Acho que é isso aqui. Ok? Então, velocidade é sempre tangente à trajetória. E se a gente ignorar esse corpo aqui, analisar só esse, ele faz um movimento de rotação. Ok?
Então, analise isso aí com carinho. Tem outro caso muito clássico também aqui, muito importante, que eu vou aproveitar aqui essa folhinha, que é um caso aqui, ó, vou até aproveitar essa linha aqui, ok? Deixar ela mais forte aqui. Que seria o de um corpo rolando aqui, tá? Um corpo que rola, tipo uma roda. Tá. Isso aqui, imaginem como se fosse um pneu, tá? Que vocês peguem um pneu aí, sei lá onde. A gente deve ter feito isso de criança já. Eu fiz. Então, se a gente pegar esse brinquedo e rolar no chão, essa roda, pega uma roda e rola no chão, o chão está parado, tá? O chão está parado. Se isso aqui não está cantando pneu, tá? Se o pneu não sai derrapando, ele simplesmente rola, esse ponto aqui, ó, vai ter velocidade igual a zero, ok? Porque ele é um ponto que está em contato com o chão, ok? E a gente consegue, se ele está em contato, ele está em contato, ó, das bolas. Né? Então, é como se fosse essa garrafa aqui, ó, que eu vou botar aqui para rolar. Ok? Ela rola no chão e a velocidade dela aqui nessa mesa, ela é igual à velocidade da mesa. Ela não está derrapando. Tá? Quando a gente brincava com pneu de criança, a gente conseguia jogar o pneu rolando para fazer uma rotação que derrapa e ele volta pra gente. Não vou conseguir com isso aqui. Tá muito... Não vai. Vocês entenderam a ideia, né? É isso que eu quero dizer. Enquanto ele derrapa... Vocês entenderam, né? Vamos brincar. Afastado um do outro, porque é quarentena. Ok? Mas vocês entenderam. Acho que devem ter entendido a ideia aqui. Por que isso aqui é importante? Porque se a gente conhece a velocidade de um ponto no corpo, mas olha, facilita a vida que é um monte. Daí a gente pode determinar a velocidade desse tal ponto B aqui, ó. Se a gente conhece ômega e se a gente conhece o raio. Ok? Daí a gente consegue determinar o quê? Que o tal VA aqui, ó, digamos então que VB é igual a VA mais ômega RBA. Se isso aqui é igual a zero, a gente já consegue descobrir direto aqui, ó, de ômega ou o valor da velocidade B. Tendo um, a gente acha o outro, ok? Então a gente vai buscar aqui, ó, buscar formas de simplificar esse negócio, tá? Porque simplificar faz o quê? Simplifica a nossa vida e a gente quer isso, ok? Então às vezes tem como simplificar, às vezes não tem, mas às vezes tem, ok? Ok, pessoal, eu vou deixar que vocês façam o exercício resolvido. Que eu nem tenho o número aqui. Deve ser o primeiro dessa sessão aí, vocês façam. Eu vou fazer isso aqui que é um pouquinho mais, um passinho além, tá? De dificuldade, ok? Que é o exercício do Hibbeler 16.8. Então, ó, o anel C da figura, ele está se deslocando para baixo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Determine a velocidade angular do corpo CB nesse instante, ok? Do CB. O que a gente pode olhar aqui e determinar com certa segurança? Que esse corpo O, se a gente ignorar que o corpo BC existe e a gente analisar apenas o corpo A única coisa que resta para o corpo A fazer é uma rotação, tá? Então ele pode fazer isso aqui, para lá e para cá, para lá e para cá, porque ele está preso, ok? Então aqui, ó, o que ele vai poder fazer é rotação. Então a gente sabe que a velocidade desse ponto aqui vai ser para cá, vai ser na horizontal, ok? Isso é algo que a gente conhece porque esse corpo está na vertical, isso aqui só vai fazer um movimento de rotação, então esse ponto aqui vai ter velocidade VB horizontal, ok?
E aqui, ó, a gente conhece o quê? A gente conhece a intensidade do corpo BC, da velocidade do ponto C. Então, aqui, ó, corpo BC. A gente vai ter velocidade de B igual a velocidade de C mais ômega. R o quê? RBC. Começou com B, vai ter o B aqui. Como terminou com o C aqui, o segundo corpo é o C, aqui vai ser C também, ok? Isso aqui aponta para B, ok? Isso aqui é questão de nomenclatura, tá? A gente tem que aceitar, se adaptar e aceitar corretamente, ok? Começou com B, bota B. Terminou com C, bota C aqui depois, tá? Então, isso aqui vai apontar para B. A partir de quem? A partir do ponto C. Então, isso aqui vai ser um vetor aqui. Ok? Então, vamos lá. Conhecemos o vetor VB? Não. Mas sabemos que VB tem intensidade I, certo? Tem intensidade na direção I, que é a direção do eixo X, ok? Conhecemos a intensidade de VC? Conhecemos. É 2, o que? Negativo, porque é para baixo, menos 2J. É a velocidade angular, é a velocidade em vetor do ponto C, ok? Então, eu estou descrevendo intensidade, direção e sentido, tá? Direção J no sentido para baixo, ok? Conhecemos o que mais aqui, ó? Vamos olhar para esse corpo, esse corpinho aqui, e imaginar que tipo de movimento que ele vai fazer. Ele vai fazer um movimento... deixa eu pegar um corpo maior. Ele vai fazer esse movimento aqui, ok? Então, ele vai se deslocar. Aqui ele só se desloca para baixo. Aqui ele só se desloca no eixo. Se a gente junta os dois, a gente tem que ver como... Ó, vai ser algo assim. Ok? Então, nesse instante agora, como é que esse corpo aqui, ele tem a tendência de ter uma rotação no sentido anti-horário. Se a gente for descrever o movimento disso aqui, a gente vai sair daqui para cá. Então, a gente pode fazer a translação e rotacionar depois. É uma rotação no sentido horário. Anti-horário. Então, vai ser uma aceleração, uma velocidade positiva de um valor ômega, que eu não sei quanto que é, tá? Mas eu sei também que está no eixo K. Ok? Vamos lá. Vou deixar isso aqui bem claro. Então, é x, y, z. Ok? X, y, z. Isso aí. Aqui é o vetorzinho I, J, K. É vetorzinho, perdão. Deixa eu fazer melhor. É o vetorzinho unitário I, é o vetorzinho unitário J, é o vetorzinho unitário K, que descreve a direção x, y, z. Ok? Então, aqui a gente sabe que é uma rotação no sentido horário, porque ele estaria fazendo isso aqui. Ok? Então, é uma rotação nesse sentido positivo para cima no eixo K. Ok? Produto vetorial com o quê? Com o vetor RBC, que aponta para B. Aponta para B. Então, ele desce 0,2 negativo J mais 0,2 I. Ok? Esse vetorzinho aqui, ele é a soma do quê? Ele é como se fosse um vetorzinho aqui de 0,2 para cá e 0,2 para cá. Em J, em I. Só que para baixo é negativo, ok?
Vamos lá. Daí tem um macetezinho aqui que eu gosto de usar. Vamos lá. Vamos fazer o produto vetorial. Aqui não muda nada, certo? Aqui também não muda nada. Mas aqui, ó, a gente tem o produto vetorial de ômega BC vetorial 0,2. É ômega BC no eixo K, vetorial menos 0,2J, tá? Então, ó, K vetorial J, aqui no macetinho, não tem nesse sentido. K vetorial J não tem aqui. Mas K vetorial J tem no sentido negativo. Então, K vetorial J é I negativo. Ok? K vetorial J é I negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. K vetorial I. K vetorial I é J no sentido positivo. Tá? Então, positivo, positivo fica positivo. K vetorial I. K vetorial I. K vetorial I é J no sentido positivo. Então, vai ser ômega BC de 0,2, K vetorial I, J positivo. Ok? Vamos separar. Aqui dentro existem duas equações, uma para o eixo X e outra para o eixo Y. A gente não pode somar, unir os valores de I e do eixo X e do eixo Y. A gente tem que separar. Tá? Então, o eixo X, a gente vai ter VB é igual a ômega BC vezes 0,2. Tá? Não me resolve muita coisa. Vamos para o eixo Y. Eu tenho 0 menos 2 mais ômega BC vezes 0,2. Então, daqui eu tenho que ômega BC é o quê? É 2 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar 10? É, né? Ômega BC é 10 rádio por segundo. Tá? Daí aqui a gente vem para o outro lado aqui e descobre então que VB é igual a 10 vezes 0,2, que vai dar 2 metros por segundo. Tá, nesse sentido. Ok? Se a gente quiser achar qual é o ômega AB. Então, vamos lá. A gente escreve VA a velocidade de A nesse ponto fixo aqui é 0. A velocidade de B é 2. I. O ômega, esse corpo vai se mover para cá. Tá? Então, ele é um movimento positivo, que eu vou chamar de ômega AB, positivo no eixo K. E o vetor R AB, que aponta para A, ele é um vetor que tem intensidade 0,2 J positivo. Ok? Então, vai ser 2I, vamos ver se vai ficar mais ou menos aqui, ômega KJ, K vezes J é I no sentido negativo. Então, ficou menos 0,2 ômega AB I. Ainda bem, né? Porque daí tem I com I. Então, aqui no eixo X, a gente tem 0 igual a 2 menos 0,2 ômega AB. Daí o ômega AB deve ser 10 também, né? Vai ser isso. Vai dar 2 dividido por 0,2. Que também deu 10.
Tá. Ok? Acho que daí é pro próximo assunto já.